Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, sábado, estamos aqui para cumprir a orientação do Senhor. Durante toda a semana, estivemos com as nossas igrejas abertas ao meio-dia, culto ao meio-dia, aqui também pela Rádio Manã, e hoje não seria diferente. Estamos juntos aqui para cultuarmos ao Senhor e cumprirmos esta orientação do Senhor com culto ao meio-dia pela Rádio e TV Manaim. Conosco nesse finalzinho de tarde, final de manhã, início de tarde, o pastor João Marcelo Rocha, ele que é de São José dos Campos, está conosco aqui nessa tarde. Pastor, muito obrigado pela vinda aqui, a paz do Senhor. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor pastor Fabiano aqui conosco, os irmãos também que nos ouvem, nos vê. Uma alegria de estar aqui presente nesse culto. Vamos estar juntos aqui nesse breve momento. Por certo, o Senhor tem uma bênção no nosso coração. Amém. Também conosco aqui nos ajudando, o pastor Fabiano Mendes está aqui conosco, pastor Fabiano, aqui de Vitória. Pastor, obrigado também pela vinda aqui e por estar nos ajudando, nos auxiliando nesse culto ao meio-dia. Paz do Senhor. Pai do Senhor, Kleber, Pai do Senhor, os irmãos, pastor João, nos visitando aqui de São Paulo, né? Todos, uma alegria, né? Estar aqui cumprindo com a orientação. O que mais queremos é cumprir com a orientação do Senhor, não é verdade? É verdade. Muito bem, então vamos dar início a esse culto. Eu vou pedir o pastor João Marcelo para clamar ao Senhor e assim daremos início a esse culto ao meio-dia aqui pela rádio e pela TV Manaim. Pastor, por favor. Amém. Senhor, nós clamamos o poder do sangue de Jesus, colocamos as nossas vidas na Tua presença, pedimos, Senhor, o perdão pelos nossos pecados, pedimos uma bênção de comunhão contigo e que a Tua graça, ela alcance cada coração nessa tarde. É a oração, o clamor que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus, ó meu Jesus, nesta hora me chego a ti pra clamar pelo teu sangue e sentir-te perto de mim. Oh, dá-me libertação e muita comunhão e permite, ó Senhor, que eu seja usado em tuas mãos. Oh, dá-me libertação e muita comunhão e permite, ó Senhor, que eu seja usado em tuas mãos. Te louvamos, ó Deus, bendizemos a Ti pela bênção que o Senhor tem nos dado, o sustento diário, Senhor, porque a Tua igreja caminha na direção do Senhor. O Teu Espírito Santo tem cooperado conosco e já nesta tarde o Senhor tem abençoado toda a Tua igreja, todo o Teu povo. Te louvamos por isso, por todos os benefícios da salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos dar início agora às orações, um pastor após o outro. Vamos intercalar aqui as intercessões. Os pastores estarão orando pela orientação do mês, estaremos orando pelo nosso trabalho, os nossos colegas de trabalho e também pelo seminário. Estamos no meio de um seminário Unidos em Família. Pastor, por gentileza. Amém. Senhor, nós intercedemos a Ti, ó Deus, apresentamos neste mês, mais uma vez, esse tema que é tão importante para as nossas vidas, para as famílias, que é a questão profissional, a vida financeira. E nós oramos ao Senhor, pedindo uma bênção para aprovação nos concursos, Senhor. Teus servos que estão se preparando, estão estudando, alguns já enfrentando este momento já há algum tempo. Que o Senhor dê forças aos Teus servos e que eles possam assim estar também confiantes no Senhor e que este ano, ó Deus, o Senhor possa operar abrindo portas nos concursos públicos, no ingresso também às faculdades. Nós pedimos essa bênção, Senhor. Também oramos pelo bom testemunho e pelo bom relacionamento diante dos colegas de trabalho, que diante desse testemunho, do relacionamento, o Senhor possa alcançar os nossos colegas de trabalho. Nós oramos assim pedindo esta bênção, oramos em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Clamamos ainda, ó Deus, pelos cultos presenciais, os cultos online, onde a palavra do Senhor tem sido ministrada. Senhor, esse alcance com as plataformas digitais da igreja, Senhor Deus, que haja salvação, curas, libertações. O Senhor pode operar maravilhas em meio a estes cultos. E oramos para que neste mês os nossos colegas de trabalho também possam visitar as redes sociais e serem alcançados por Ti, ó Deus. Opera esta bênção, opera uma bênção também, Senhor, de livramento, de acidentes, investidas nos nossos locais de trabalho, que haja ali a operação do Senhor, ministrar do Senhor, e que nossos locais de trabalho possamos ver a mão do Senhor operando em tudo. Nós assim pedimos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor, oramos ainda mais uma vez pedindo uma bênção pela administração do presbitério, ó Deus, conselho presbiteral, os teus servos ali, cada dia eles possam estar, ó Deus, dependentes e sensíveis ao teu Espírito. Lembramos do presidente, pastor Alexandre, o Senhor possa cobrir o teu servo, ó Deus, com a porção do teu Espírito, abençoando também a sua família. Clamamos, Senhor, também pela nossa pátria e pelas autoridades, possamos, ó Deus, vencer, Senhor, este momento, até mesmo o momento difícil que enfrentamos, e possamos ter liberdade para cultuar ao Senhor, possamos vencer as dificuldades também econômicas, Senhor, em relação ao nosso país. Dá-nos assim a Tua bênção, Senhor, pela nossa pátria. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Voltamos a clamar, Senhor, pelo sangue de Jesus, colocando diante de Ti todos os funcionários do presbitério, do Instituto Bíblico Maranata, do Instituto de Ensino Eduardo Dodd, da Fundação Manuel dos Passos Barros, da Missão Internacional Maranata, pedindo uma bênção a estes funcionários, as famílias. Senhor, queremos orar também pelo seminário que está acontecendo. Estamos no meio de um seminário unidos em família, que as famílias aqui possam desfrutar desta comunhão. Senhor, os nossos filhos aqui no Manaim, todos os Manaíns espalhados, Senhor, que estão recebendo também os sinais, que haja uma plena comunhão e operação do Teu Espírito Santo. Dê graça aos pastores, Senhor, saúde aos pastores, as famílias dos pastores também colocamos diante de Ti nesta oração, pedindo Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora é o momento da oração silenciosa. Você vai colocar diante do Senhor a sua necessidade pessoal, sua família, o trabalho do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, também seus colegas de trabalho. É momento de oração. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 25.
e nos diz assim a palavra do Senhor. João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Queridos irmãos, essa palavra, né, ela é até um texto muito conhecido, não somente da igreja, né? Então, quem nunca ouviu a respeito de Lázaro, né? Então, um texto bastante conhecido, até mesmo daqueles que, podemos assim dizer, não são meio evangélicos. Mas nós aprendemos que a palavra do Senhor, ela, que é a palavra da vida, né? Ela também é uma palavra viva. Então essa palavra, ela tem uma aplicação na nossa vida hoje, na sua vida, na vida daquele que nos ouve. Essa palavra, que é, como falamos, bastante conhecida, ela tem uma aplicação na nossa vida. E qual é a aplicação que queremos tratar rapidamente aqui nesse culto ao meio-dia? Ali era uma família, né, como conhecemos, eram Lázaro, Marta, Maria, eram irmãos, viviam ali em Betânia. E a palavra diz que Lázaro, como sabemos, ele ficou doente, enfermou, e aquela doença ela foi se agravando até que ele veio a morrer, veio a falecer. Mas veja, quando ele ainda estava doente, a palavra ela diz que as irmãs elas enviam alguém para que dissesse ao Senhor. No versículo 3 diz: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então aqui já nos dá até um detalhe da palavra que é precioso para nós. Saber que Jesus amava aquela família. E da mesma forma, nós, hoje, podemos até glorificar o Senhor. Você onde está, onde você nos ouve, você pode até glorificar o Senhor. Por quê? Porque Jesus, Ele ama a sua vida. Jesus, Ele te ama. Ele me ama, né? E elas, então, enviam ali como um mensageiro, dizendo assim: olha, nós estamos passando aqui por um problema, nós estamos com uma situação na nossa família, uma situação difícil, né? E então fizeram que essa notícia chegasse a Jesus, chegasse até o Senhor. Olha, a situação aqui dentro de casa é essa. Então vejam, nós temos nesse momento um recurso que é maravilhoso, que é a oração. A oração é como esse mensageiro, né? Até um louvor que nós cantamos que diz: a oração ela vai aonde eu não posso ir. Então, onde nós não podemos ir, a nossa oração vai. Talvez ali elas não podiam ir até onde Jesus estava ali fisicamente um pouco distante, mas o mensageiro chegou com a notícia. Então, onde você está nessa hora, você pode parar um pouquinho, você pode até mesmo após o culto aqui, pode parar e orar ao Senhor. Qual é a sua necessidade da sua família? Ali era uma necessidade da família, mas também era uma necessidade de enfermidade. Então, seja qual for, né, a sua demanda, você pode orar ao Senhor e, como um mensageiro, essa situação ela vai chegar, podemos dizer assim, aos ouvidos do Senhor. E quando chegou aos ouvidos de Jesus, ele já trouxe ali, a resposta de Jesus foi: olha, essa enfermidade, ela não é para a morte, né? Mas é para que a glória de Deus se manifeste. Então, aquilo que você está passando nessa hora, nesse momento, por certo, Deus vai, através disso, através dessa batalha, ali era uma grande batalha, né? E ela foi até mesmo, ela foi ficando maior, né? Era uma enfermidade e chegou à morte, chegou a uma situação ali que eles não tinham mais recursos. Então, seja qual for a sua situação, seja qual for a batalha que você está enfrentando, o que o Senhor está dizendo para você nessa tarde, né, é que através disso, a glória dele, ela vai se manifestar na sua vida e da sua família. Então Jesus, né, para nós até caminharmos aqui para o final, ele diz assim: nós vamos lá, vira para os seus discípulos e nós vamos voltar, nós vamos até Betânia, né, até a aldeia de Betânia. E quando ele vai chegando ali, né, próximo, novamente chega alguém e diz para as irmãs, né, olha, o mestre está chegando. O texto diz que Marta, sabendo que Jesus estava próximo, ele já corre
ela já corre, ela já sai da casa e já vai ali ao encontro do Senhor, né? Então ela já, sabendo que Jesus estava próximo, ela já sai ali daquela condição e vai até encontrar Jesus. Então veja, nós hoje estamos fazendo, né? Estamos na mesma dinâmica, né? Nós corremos ao encontro do Senhor. Nós sabemos que Ele está próximo, nós vamos ao encontro dEle, seja nas madrugadas, seja nos cultos aqui como esse, ao meio-dia, nos cultos das nossas igrejas, estamos aí no Manaim, unidos em família. Olha, o Senhor está próximo, nós vamos ao encontro dEle. Nós corremos porque nós queremos estar próximo de Jesus. Certo? Marta queria ali ouvir a voz dele. Senhor, o que o Senhor tem? Ela até externou, né? Olha, Senhor, se eu estivesse aqui, a situação não tinha chegado a esse ponto, né? Mas veja, nós sabemos que tudo está no controle do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. Jesus vira para ela e diz, e conversa ali um pouquinho com ela, e diz assim, olha, eu vou, né? Eu tenho poder para operar. E ela, amém, mas se tivesse chegado um pouco antes, talvez a situação não seria essa. Aí o texto que nós lemos, né? Jesus volta para Marta e diz, olha, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Queridos, o Senhor se apresentou a ela como a ressurreição e como a vida. O Senhor Jesus, que nós conhecemos, que nós pregamos, que nós vivemos, é esse. Não é um Jesus histórico que ficou no passado, há 2000 anos, não. Ele é um Senhor que Ele ressuscitou. Ele está vivo no nosso meio. Aquele que é vivo, né? Ele ouve, né? Ele ouve, ele fala, ele age, né? Então, é esse que está presente conosco. Ele está operando, está agindo. Então, foi essa palavra para Marta. Olha, eu sou a ressurreição. Jesus, ele morreu, o Senhor Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. E nós podemos glorificar o Senhor porque ele diz assim, eu sou a vida. A vida para nós é Jesus. E queremos encerrar esse momento dizendo que a vida, que é a ressurreição, em breve ele voltará. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, ali ele estava operando, trazendo esperança para aquela mulher e para a sua família. Hoje o Senhor tem uma bênção também de esperança para o seu coração. Que o Senhor nos abençoe essa palavra. Nós vamos encerrar agora. Convido aqueles a fechar os seus olhos, fazer esse momento de oração. Senhor, te louvamos, te bendizemos pela presença do Senhor em nosso meio. Deus, porque o Senhor está vivo e agindo em nosso favor. Para o Senhor não há impossível. Te louvamos pelas nossas orações que cremos, muitas delas já nessa tarde foram atendidas pelo Senhor. Recebe este culto, nós assim oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. E em teu nome, Senhor, dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, pois sobre cada um de vós, amados do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém.